Voltamos a apresentar programa A Hora Sertaneja. Bom dia, produtores, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Aqui é o Lucas da Facilite, o engenheiro Lucas da Facilite. A gente está aqui mais uma vez na terça-feira tentando trazer um assunto pertinente a você, produtor rural, a todo mundo que gosta de ouvir. E essa semana o assunto que a gente vai falar, ele vem em adição a uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás, que é a respeito sobre sucessão rural. Quem não se lembra, a respeito à sucessão rural, quer dizer aqueles procedimentos, aqueles trabalhos que os produtores rurais exercem, né, e fazem de forma a garantir que seus sucessores, seus herdeiros, vão conduzir as atividades, né? Vale lembrar, por conta disso, que a juventude do meio rural precisa de uma atenção especial, porque são eles que vão levar as atividades em sequência, vão seguir com as atividades e todo ano há uma renovação. Já é visto hoje que existe renovação entre pais e filhos passando as atividades em frente, porque a cidade, o meio urbano, ele precisa se alimentar. E quem vai produzir isso é o meio rural. Vale lembrar que também as formas de informação hoje, né, os meios de comunicação, tudo é bem mais difuso, né, inclusive na zona rural também. Os produtores, a juventude também tem acesso a muita informação. O que isso traz? Isso traz uma maior opção de escolha para o jovem do campo, né? Ele tem a opção de escolher entre ficar no campo ou ir para alguma outra atividade. Então, nesse programa eu quero mostrar que existe exatamente a preocupação com esse jovem, porque ele não é interessante que esse jovem saia do meio rural e deixe o meio rural abandonado, entenderam? É importante que esse jovem ele saia com a consciência de que o meio rural tem que continuar trabalhando para a produção, para a atividade e de forma a alimentá-lo, porque se ele vai para a cidade, vai exercer uma outra atividade, ele tem que comer e saber que lá na zona rural existe a produção de alimentos. Para isso, foi criada a Assessoria de Juventude Rural. Ela compõe o gabinete do Ministério do Desenvolvimento Agrário e tem o papel de articular ações e programas de juventude no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo é contribuir para que a juventude rural tenha uma visibilidade e voz, né, no meio desse ministério e do governo federal de um modo geral. Isso também é importante porque mostra que é uma opção do próprio governo, né, independente de administração, que vê o lado do jovem, da juventude, porque sempre estão tentando criar a consciência da profissionalização ao jovem. E é exatamente isso que vale lembrar, porque o jovem ele tem que se profissionalizar independente da atividade que ele escolher. Todos vocês que me escutam aqui, semana após semana, a gente traz novidades e eu sempre bato na tecla que é importante o produtor se educar, treinar, aprender, procurar conhecimento, procurar informação. Isso vale para o jovem. E mais ainda, até porque ele tem maior facilidade de aprender, tem maior facilidade de ter acesso à informação e absorver aquilo. O pessoal mais experiente, eles têm maior resistência mesmo a novidades. Então cabe ao jovem ele colocar essa informação em prática, entendeu? A história dessa institucionalização da juventude rural, né, é antiga, né? Assim, antiga em termos que ela já vem desde dos anos 2000, onde foi criada essa assessoria. Era ligado ao desenvolvimento, à Secretaria de Desenvolvimento Agrário da época. E ela é uma política internacional.
né? O Brasil ela entrou no grupo de países que tem esse foco e essa intenção de fazer um investimento na juventude rural. Então, não é apenas no Brasil isso. Essa é uma tendência mundial, até porque trabalhadores rurais, com o aumento da tecnologia, aumento da informação, estão ficando mais escassos a pessoas para trabalhar na zona rural. Então é importante aqueles que ficarem, principalmente os jovens que escolherem ficar, terem políticas, terem acesso, terem opções e oportunidades iguais eles teriam em qualquer outro campo, entendeu? Então isso é importante lhe dizer porque para que o público jovem entenda que é uma política internacional, é uma tendência mundial esse foco e essa atenção especial que os produtores mais jovens, a juventude, está recebendo. Ela tem alguns programas, né? Isso aí que é importante, que a Facilite gosta de lembrar, até porque o nosso trabalho é trazer ao produtor também opções de crédito, opções de acesso a investimentos, através de projetos, através de informação e assessoria técnica. Então os jovens também têm acesso a isso. Existem programas específicos. Tem linha Nossa Primeira Terra, que é o financiamento para jovens, vale lembrar isso, filhos de produtores, aqueles que têm DAP, eles têm acesso a uma linha para aquisição de terra, são os únicos, né? Muitos nos procuram para saber se tem linha de investimento para comprar aquisição de terra, e apenas para jovens que têm. Eles têm acesso ao programa de crédito fundiário, programa nacional de reforma agrária, que não é muito o caso aqui da nossa região, mas esses programas de investimento exclusivos para os jovens são muito bons e interessantes dentro da linha do Pronaf. Aos pais que estão me escutando, levem seus filhos ao nosso escritório para a gente bater um papo, né, e ver algumas opções de serviços e crédito específicos para o jovem, né, para tentar trazer investimento e opções para que ele permaneça na propriedade rural, que eu tenho certeza que é a intenção de muitos pais, que o filho dê continuidade ao trabalho. Existem duas linhas do Pronaf, né, que é o Pronaf e o Pronaf Jovem, que também dão acesso a esses serviços, e também o ATER, né, que é a assistência técnica rural, que é exatamente aquele serviço que nós vamos prestar. Também tem acesso através de programas do governo, e que é possível o jovem ter acesso a essas assistências técnicas. Mas só que aí aqui em Muré a gente atende isso, nós da Facilite, só o produtor nos procurar, o jovem também que tiver interesse, estamos disponíveis. A articulação internacional, assim como eu tinha falado, está presente no mundo todo, é uma política internacional que o Brasil faz parte, que a tendência de fortalecer e incentivar o jovem a permanecer no campo, de forma que ele crie e desenvolva a atividade para a manutenção, né, da vida mesmo. E que ele, né, por ter essa escolha, não tenha uma vida mais difícil ou uma vida pior do que teria escolhido qualquer outra atividade na zona urbana. Então, assim, é importante ver isso, porque o mundo inteiro tem interesse nesse jovem. Aqui no Brasil nós temos o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O que é isso? É exatamente um plano que coloca num livro, num método de ensino, esses conhecimentos e as necessidades que se tornaram imprescindíveis hoje, por conta que é a sucessão rural. Então, todas as famílias hoje do meio rural que têm filhos que já estão em idade de poder conversar, ou até menores também, você já pode ir conversando e treinando e adaptando a mentalidade do jovem, exatamente para a questão da sucessão. Não tenham vergonha de conversar com seus filhos, não tenham medo, não é uma questão de
não pode ser um ponto de discórdia, né? Principalmente se haver irmãos, haver mais de um, porque o produtor ele tem que saber e ter ciência de que a sua propriedade, a sua atividade vai ser bem conduzida após passar para os seus filhos. Então vale buscar essas informações, esse plano a respeito da sucessão rural, porque eu acredito que é um meio e uma ferramenta que o produtor tem para poder proteger o seu patrimônio, proteger sua atividade e sua família. Porque quem já não viu irmãos ou filhos ou primos, parentes, se distanciarem uns dos outros após algum tipo de quebra, né, da hierarquia familiar dentro da zona rural. Então, o recado hoje era esse. Fica a dica para o produtor rural que quiser nos procurar, nós temos informações, a gente pode te dar assessoria nesse sentido, da sucessão rural, do jovem empreendedor, do jovem rural, das linhas de crédito disponíveis, porque é importante para o produtor e para o jovem permanecer na zona rural e exercer a atividade e manter um nível de vida adequado, um nível de vida bom, né, com dignidade, e que ele possa viver muito bem na zona rural. Um abraço a todos e um bom dia. Voltamos a apresentar programa